dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, alunos? Mais uma vez aqui é o professor Leandro e nós estamos dando continuidade à disciplina de ensino religioso. Moçada, antes de começarmos a falar sobre a disciplina de ensino religioso, sobre o conteúdo que nós vamos trabalhar hoje, eu queria lembrá-los que o nosso vídeo já está no canal, o vídeo que fala sobre o sorteio do nosso brinde. Então, se você quer participar, você vai dar uma procurada no nosso canal no YouTube aqui no Mundo EF. Você vai dar uma procurada nesse vídeo aqui, ó. Nesse vídeo, você vai ver as regras do nosso sorteio e você vai segui-las e, consequentemente, só esperar o sorteio, né? E contar com a sorte para ser sorteado. Então, não se esqueça. Você vai assistir o vídeo, seguir as regras e depois é só esperar que, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Beleza? Moçada, então vamos voltar para cá. Moçada, na última aula nós assistimos o vídeo Conhecer-se e Conhecer os Outros. Nós assistimos, vimos que o ser humano ele tem vários tipos de individualidade, né? Ele tem a questão da individualidade biológica, tem a questão da individualidade psicológica. Então tudo isso faz com que o ser humano seja uma pessoa única. Não existe um ser humano igual ao outro. Ah, Leandro, tem, porque todos nós temos dois braços, todos nós temos duas pernas, graças a Deus, né? Os dois olhos, um nariz, duas orelhas, uma boca, sim. Mas nós não estamos falando relacionado a isso. Nós estamos falando das características específicas de cada um. Tanto que você pode perceber que alguns colegas são mais altos, outros são mais baixos, outros são mais gordinhos, outros são mais magrinhos. Uns têm o braço mais comprido, outros têm o braço mais curto. Então essas características fazem com que o ser humano seja diferente um do outro, beleza? Só que agora você vai perceber a continuidade desse vídeo. Só que antes de começar esse vídeo, eu quero mostrar para vocês uma revisão do que nós vimos na última aula, para você poder entender o que nós vamos falar nesse vídeo, beleza? Então preste atenção aqui comigo. Vamos prestar atenção nesse vídeo que nós vimos na aula passada, para esse vídeo fazer um gancho entre a primeira aula e a segunda aula, beleza? Então preste atenção. Beleza. Moçada, como nós vimos na última aula, e eu expliquei isso para vocês na última aula, esse vídeo, ele reflete muito bem essa frase que nós temos aqui, ó, conhece-te a ti mesmo, que é uma frase do filósofo Sócrates. Moçada, o que isso quer dizer? Quer dizer que quanto melhor você se conhecer, melhor você vai se dar na sua vida. Melhor você vai se dar nas situações que a vida lhe proporciona. Então você tem que se conhecer. Não basta só você saber que você é um ser biológico, que você é um ser psicológico,
e que você é um ser social. Não, não é isso. Você também tem que se conhecer. Conhecer as suas virtudes, conhecer as suas limitações, conhecer os seus defeitos. E só assim você vai conseguir transpor melhor os obstáculos que a vida lhe impõe. Deu para entender isso? Mas vamos continuar e vamos tentar entender. Beleza? Vamos lá. Moçada, olha o que eu coloquei nesse slide para vocês. Conhecer a si mesmo. E eu coloquei embaixo. Quando nos conhecemos, conseguimos viver melhor. Moçada, vamos analisar o que tem nesse slide. Quando eu digo que nós temos que, quando nós nos conhecemos, nós conseguimos viver melhor, nada mais é do que nós acabamos de ver naquele vídeo. Porque não é só você saber que você é um ser biológico, um ser psicológico, um ser social. Você tem que também saber quais são as suas virtudes, quais são os seus defeitos, entre aspas, claro, quais são as suas limitações. E a partir daí, você vai conseguir se adaptar melhor à sociedade em que você vive. Tanto que nós colocamos aqui, moçada, ó, uma pessoa com o rosto no lugar do rosto no livro, e ele segurando o próprio rosto, como se o rosto dele estivesse lendo quem ele é, estivesse analisando quem ele é. E é isso que tem que ser feito, moçada, por muitas pessoas. Antes de criticar o outro, primeiro se analise. Perceba se você também não comete os mesmos erros. Isso é uma coisa que normalmente a gente escuta muito, principalmente da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos familiares. Isso quer dizer que você tem que primeiro se olhar. Você tem que primeiro enxergar os seus defeitos para depois querer enxergar o defeito dos outros. Então, quanto mais cedo você olhar para si mesmo, se analisar e perceber quem realmente você é, melhor vai ser para você durante a sua vida. Beleza? Vamos lá. Moçada, olha o que nós colocamos nesse slide. Conhecer a si mesmo, ainda conhecendo a si mesmo. Conhecer a nós próprios é um processo, uma busca que não tem fim e que cada dia podemos aprender mais. Moçada, o que isso quer dizer? Moçada, a gente não aprende quem a gente é em um único dia. Tipo, você diz assim, eita, Leandro falou realmente que eu tenho que saber quem sou eu, e eu concordo com o que ele falou, eu realmente tenho que saber. Vou tirar um dia para fazer isso. Vou analisar quem sou eu e um dia, e amanhã eu já vou ser uma pessoa muito melhor. Não. Isso não acontece assim, moçada. Você tem que analisar quem você é, não é em um dia só. Essa é uma análise constante, que às vezes dura a vida toda. Como assim a vida toda, Leandro? Moçada, tem pessoas que só descobrem determinadas coisas relacionadas à sua pessoa quando está mais velho. Isso mostra que o processo de se conhecer, de se observar, como nós vimos na figura passada e como nós estamos olhando nessa figura, ó, uma mulher olhando para o espelho, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. É uma coisa onde você vai analisar por vários e vários períodos. E às vezes de acordo com as situações que acontecem na sua vida. Por exemplo, vou dar um exemplo na vida do professor Leandro. Moçada, quando eu era mais novo, eu jogava futebol com meus amigos e gostava muito. Tanto que fizeram me escolher um time de futebol para eu torcer. Por quê? Porque aquilo era normal perante os meus amigos. Né? Meus amigos de infância, todos gostavam de futebol. Eu, teoricamente, tinha que gostar também, né? Porque eu estava vivendo ali com eles. Só que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai percebendo que determinadas coisas a gente fazia não porque a gente gostava. A gente fazia apenas para agradar as pessoas que estavam ali junto com a gente. Quando eu fui ficando mais velho, eu fui analisando e pensando, rapaz, eu não gosto de futebol. Quem é meu aluno sabe, eu não sou muito fã de futebol, mas eu gosto muito de voleibol. Foi quando na escola, lá pro ensino médio, é que eu conheci o voleibol e comecei a jogar vôlei e deixei futebol de lado. Isso, moçada, quer dizer que essa descoberta, na infância eu jogava futebol com meus amigos e gostava. Só que com o passar do tempo eu fui percebendo que na verdade eu não gostava. Eu fazia aquilo apenas para estar no meio dos meus amigos. O que eu gostava mesmo, o esporte que até hoje eu gosto e pratico, é o voleibol. Então perceba que eu só fui descobrir isso no ensino médio.
E outras coisas eu também vou descobrindo ao longo da minha vida. Por exemplo, jogar videogame. Quando eu era mais novo, eu não podia jogar videogame porque minha mãe não tinha tanta condição de comprar um videogame para mim. Tanto que eu botei na minha cabeça assim, olha, minha mãe não pode, mas eu vou estudar e quando eu tiver mais velho, eu vou ter um bom emprego, eu vou ter condição e eu vou comprar um videogame para mim. Eu não sabia naquela época se eu gostava, eu apenas queria ter um videogame, porque alguns amigos meus tinham e eu achava legal. Quando eu fiquei mais velho, que eu pude comprar o meu videogame, eu comprei o videogame, comecei a jogar e percebi que eu adorava aquilo. Eu não queria ter apenas porque os meus amigos tinham. Realmente eu gosto e até hoje eu gosto. Tanto que vocês olham aqui em cima, ó, é o controle do meu videogame. Então eu gosto muito. Então tem coisa que a gente descobre imediatamente, mas tem coisas que a gente só vai descobrir muito tempo na frente. Então você tem que se analisar todos os dias. Porque as situações que a vida coloca para você é que vai fazer você pensar e analisar corretamente quem você é. Beleza? Vamos lá. Moçada, ainda conhecer a si mesmo. O processo de autoconhecimento muda a forma como uma pessoa interage com o mundo e com as outras pessoas e seres vivos. Atenção. Moçada, quando ele diz que o processo de autoconhecimento muda a forma como uma pessoa interage com o mundo ou com as outras pessoas e seres vivos. O que isso quer dizer? Meus amigos, quando você se conhece, você começa a mudar a forma com que você trata o outro que está perto de você, como você trata o outro, um ser humano, ou o outro, um animal, ou então o próprio mundo aonde você vive. Por quê? Porque você vai pensar, bem, se eu não gosto disso, vamos supor, qualquer situação, por que eu tenho que obrigar essa pessoa a gostar? Bem, se eu não gosto que façam isso comigo, por que aquela pessoa ali, eu tenho que fazer isso com ela? Aqui a gente vem, moçada, para aquela questão do bullying, que nós conhecemos não só na escola, em todo lugar, mas acontece muito na escola. Para que você vai fazer bullying com um colega, criticar um colega, ofender um colega, desmerecer um colega, se você não gostaria que fizesse com você? Ah, Leandro, mas eu levo tudo na brincadeira. Eu não me chateio com isso. Eu gosto. A pessoa brincar comigo, eu ainda acho engraçado. Será? Será que se uma pessoa brincar com o que realmente você não gosta, será que você vai agir dessa forma? Tipo, não ligar, eu não me importo com isso. Será? Então, quando você começa a perceber que determinada coisa você não gosta, você começa a pensar, bem, se eu não gosto, por que eu vou fazer com determinada pessoa? Será que vale a pena eu fazer isso com ela? Será que isso que eu estou fazendo para ela não vai voltar para mim e eu não gosto? Então, quanto mais você se conhece, maior a sua reflexão de saber o que você vai fazer para outra pessoa ou para outro ser vivo, um animal, para saber se isso é correto. Por exemplo, Leandro, eu não gosto de sujeira. Por exemplo, meu irmão. Meus amigos, o meu irmão, ele odeia sujeira. Ele não gosta de nada sujo. Tudo na casa dele é perfeito porque ele arruma tudo certinho. Ele odeia bagunça e odeia sujeira. Meu irmão, te amo. Beijo. Meu irmão, ele odeia sujeira. Então, será que o meu irmão, sabendo que ele odeia sujeira, ele vai dirigir no carro dele, pegar um papel que ele acabou de comer, um bombom, um doce, um salgado, e vai jogar na rua? Será que ele vai fazer isso? Eu tenho certeza que não. Por quê? Porque se o meu irmão sabe que ele não gosta de sujeira, para que ele vai sujar o mundo em que ele vive? Não faz sentido. Então, cada vez que você começa a se conhecer e você começa a saber o que você gosta, o que você não gosta, o que você acha certo, o que você não acha certo, você começa a fazer com que as pessoas ao seu redor percebam isso. E você não vai impor o que você não gosta para uma outra pessoa. Porque você sabe, bem, eu não gosto. Para que eu vou fazer o que eu não gosto para uma outra pessoa? Talvez ela também não goste. Então essa análise de se conhecer é muito importante para a gente poder saber conviver com nós mesmos e com outras pessoas no mundo em que vivemos. Tá bom? Moçada, olha o que nós colocamos aqui.
Nós colocamos, moçada, um texto de Aristóteles, que é um filósofo também. Nós estamos muito filósofos, né? Falamos de Sócrates e agora vamos falar de Aristóteles. Olha o que eu coloquei e vou ler para vocês. É evidente que o homem, muito mais que a abelha ou outro animal gregário, é um animal social. Animal social. O homem é o único entre os animais que tem o dom da fala. Na verdade, a simples voz pode indicar a dor e o prazer, e outros animais a possuem, mas a fala tem a finalidade de indicar o conveniente e o nocivo, e portanto também o justo e o injusto. Leandro, tu falou, eu não entendi nada, cara. Presta atenção, vem aqui comigo, ó, no próximo slide. Eu só quero que você entenda o seguinte, ó. O homem é um animal social. Então vamos analisar essa parte. Perceba que o título já mudou aqui, ó. Agora é conhecer o outro. Primeiro você se conheceu, depois você conhece o outro, beleza? Enquanto seres sociais, vivemos em comunidade e necessitamos nos relacionar com o outro para nos sentirmos completos. Exemplo, família, igreja, escola, grupo e grupo de amigos. Moçada, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, moçada, que ninguém vive só. O homem é um ser social, é porque o homem ele vive em sociedade. Você não consegue imaginar uma pessoa morando sozinha num lugar só ele. Porque o homem ele é um animal que ele precisa, um animal racional, claro, ele precisa viver em sociedade. Quem aqui já assistiu aquele filme chamado O Náufrago, com Tom Hanks? Vou tentar botar para vocês aqui a imagem do card do filme, para você tentar assistir. Moçada, nesse filme aqui, ó, você vai perceber que o Tom Hanks, quando ele se vê em uma ilha deserta, por muito tempo, ele começa a criar amigos imaginários. Para quê? Por que ele faz isso? Porque o homem, ele precisa, quando eu digo homem, é homem e mulher, tá? O homem, ele precisa, é o ser humano. O homem, ele precisa de uma companhia. Ele é um ser social. Ele precisa de alguém para viver em sociedade. O homem sozinho, ele não consegue viver, ele tem dificuldade em viver. Porque o homem tem o dom do raciocínio, tem o dom da fala. Isso são dons que servem para comunicação, ou seja, para você viver em sociedade. Então, moçada, as primeiras sociedades em que nós conseguimos nos encaixar, eu coloquei aqui, ó, família, igreja, escola e grupo de amigos. Por quê? Porque normalmente são esses os grupos aonde nós nos socializamos. A família, você veio de uma mãe e de um pai, né? Que lhe conceberam. Então aquele grupo familiar é uma sociedade. Claro, às vezes tem avô, avó, tio, tia, mas esse é um grupo social em que você se encaixa, que é o grupo da sua família. Mas nós temos também o grupo da igreja, as pessoas que gostam de ir à igreja. Nós temos a escola, que tem os seus amigos da escola, os seus professores, as pessoas que trabalham na escola. Isso é um grupo social? Você normalmente passa, claro, antes do período da pandemia, você passava quase metade do seu dia todo na escola. Desculpa, então como que esse local não seria uma sociedade para você, né? Um conjunto de pessoas? E eu coloquei também grupo de amigos. Você saiu da escola, chegou em casa. A grande maioria toma um banhão, come, descansa um pouco, depois vai jogar bola com os amigos. Então seus amigos também é um grupo, é uma sociedade onde você convive. Então, moçada, vocês têm que entender que o homem ele precisa de uma sociedade. Você não é uma ilha onde você fica sozinho no canto, não fala com ninguém, não tem nenhum amigo, não faz nada. Não, você pode ser até uma pessoa mais reservada, mas que você tem seus amigos, você tem pessoas que você conversa. Claro que você tem, pode não conversar muito, mas tem as pessoas que você conversa, que você desabafa, que você sorri junto. Então isso mostra que o homem é um ser social. Claro, alguns são bem mais sociais do que os outros, né? Como o professor Leandro, que adora conversar e conversa com todo mundo, faz amizade com todo mundo. Mas o homem é um ser social. Beleza? Vamos lá. Moçada, olha o que eu coloquei, ó. Capacidade de sentir respeito por si e pelos outros. Presta atenção. Nessa capacidade de sentir respeito por nós mesmos, está diretamente relacionado com a nossa capacidade de respeitar os outros, colocar-nos no lugar dos outros. Isso eu expliquei para vocês agora há pouco.
Quando você analisa e percebe, bem, eu não vou querer para uma pessoa o que eu não quero para mim. Se eu não gosto de sujeira, para que eu vou querer sujeira para uma outra pessoa? Se eu não gosto de agressão física, para que eu vou agredir uma outra pessoa? Se eu não gosto de falar palavrão, de escutar palavrão, para que eu vou falar palavrão para uma outra pessoa? Se eu não gosto de brincadeira, de piadinha, de bullying, para que eu vou fazer bullying com outra pessoa? É uma coisa que não faz sentido. É tipo assim, você não gosta de uma coisa, mas quer que a outra pessoa goste, quer que a outra pessoa ache engraçado. Não faz sentido. Se a gente parar para pensar, fica até parecendo uma coisa meio óbvia. Para que eu vou fazer uma coisa com uma pessoa que eu não gosto? Ah, porque na outra pessoa é engraçada. Mas se for contigo? Se tu faz uma coisa com uma pessoa, tu tá dando liberdade para que outra pessoa venha e faça com você. Então essas análises têm que ser levadas em consideração. Tá bom, moçada? Moçada, intolerância religiosa. Antes de falar de intolerância religiosa, eu só lembrei de uma coisa que eu poderia falar para vocês antes disso. Voltando aqui para esse slide. Moçada, vocês já viram uma frase que diz assim, gentileza gera gentileza? Isso é uma coisa que se enquadra perfeitamente aqui, ó. Moçada, se você é uma boa pessoa, para as pessoas da sociedade onde você vive, você vai ter isso em forma de retorno para você. Eu vou dar um exemplo para vocês. O professor Leandro, quando está dirigindo, eu já fui muito estressado no trânsito. Hoje em dia eu não sou mais. Moçada, eu quando dirijo, eu sou assim, se a pessoa me corta no trânsito, eu fico chateado. E se mais na frente alguém quiser passar na minha frente, eu não deixo. Porque eu penso, o cara me cortou ali atrás, por que eu vou deixar? Às vezes não é nem a mesma pessoa. Mas o nosso subconsciente pensa dessa forma. Ah, não, eu não vou fazer isso porque o fulano acabou de me cortar. Por que eu vou deixar outra pessoa passar na minha frente? Não vou deixar. Agora, quando eu estou dirigindo e eu estou querendo entrar num lugar e a pessoa para e deixa eu entrar, moçada, mais na frente, se qualquer pessoa quiser entrar na minha frente, eu paro. Por quê? Porque agora há pouco alguém parou para mim. Então perceba, moçada, que gentileza gera gentileza. E não é só nesse caso da direção. Quanto melhor você é como pessoa, melhor as pessoas vão ser com você. Quanto mais você dá o bem, mais você recebe o bem. Quanto mais você dá o mal, mais você recebe o mal. Então isso tem que ser levado em consideração, tá bom? Vamos lá agora. Moçada, intolerância religiosa. Moçada, eu botei isso aqui porque a nossa aula é de religião, claro. E nós estamos falando exatamente de saber conviver consigo e com outras pessoas. Então a questão da intolerância religiosa era o ponto aonde Leandro queria chegar. Olha o que nós colocamos aqui, ó. Termo que descreve a atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade de reconhecer e respeitar diferenças em crenças religiosas de terceiros. Moçada, se você se conhece, você conhece o outro, você sabe que você gosta de algumas coisas e não gosta de outras, e sabe que a pessoa também gosta de outras coisas e não gosta de outras coisas, por que você, claro, no caso da intolerância religiosa, por que você iria agredir fisicamente, verbalmente ou virtualmente, né, através das redes sociais, uma pessoa com uma religião que não é igual a sua? Como eu disse para vocês, tem determinadas coisas que quando a gente para pensar, a gente vê que é uma coisa muito boba. Às vezes é uma coisa que alguém nos influencia a fazer. Mas você acaba fazendo sem pensar. Mas quando você para pensar, você diz, rapaz, que loucura que eu estava fazendo. Para que eu vou criticar uma pessoa? Para que eu vou ofender uma pessoa? Para que eu vou agredir uma pessoa verbalmente, fisicamente, só porque ele não concorda com a minha religião? Todo mundo tem direito de ter a sua religião. Cada pessoa tem a sua individualidade, como nós mostramos, individualidade psicológica, individualidade biológica. Então, a intolerância religiosa nada mais é do que uma pessoa que não conseguiu se analisar o outro e analisar o seu convívio na sociedade. Porque cada um pode ter a sua religião.
Eu não preciso achar a religião de fulano certo, mas eu tenho que respeitar a religião dele. Ele não precisa achar a minha religião certa, mas ele precisa respeitar a minha religião. Então, moçada, tudo, uma palavra para resumir tudo que foi dito na primeira e nessa aula, é essa palavra aqui, moçada, ó, respeito ao próximo. O respeito ao próximo, moçada, é a palavra fundamental dessa aula. Eu coloquei aqui embaixo para vocês, ó, ame ao próximo. Se não pode, ao menos respeite-o. O respeito é fundamental. Você não precisa gostar de todo mundo. Você não precisa amar todo mundo. Não. Mas você precisa, desculpa, respeitar todo mundo. Porque quando você respeita alguém, você tem respeito de volta. Nós colocamos aqui, ó, um cadeirante, nós colocamos aqui um atleta, nós colocamos aqui uma criança, nós colocamos aqui uma mulher, nós colocamos uma pessoa mais gordinha, né, comendo um hambúrguer, nós colocamos, eu creio que isso aqui seja uma pessoa do movimento LGBT, né, homossexual, nós colocamos um cara muito alto, nós colocamos um roqueiro de cabelo espetado. Moçada, nem todos são parecidos com você. E você não precisa amar todos. Não. Agora, respeitar, você precisa respeitar todos. Porque todos aqui são seres humanos como vocês. Que têm seus gostos, têm as coisas que não gosta, e que ele, respeitando a sua posição, você tem que respeitar a posição dele. Então, quando nós aprendermos a respeitar o próximo e nos respeitar, melhor vai ser o nosso convívio na sociedade. E coisas boas vão ser direcionadas para a gente vindo da sociedade. Beleza? Moçada, aqui nós terminamos esse conteúdo do ensino religioso. Gostaria de agradecer a todos e lembrar mais uma vez. O nosso sorteio no nosso canal já está, o vídeo já está aqui no nosso canal. Eu vou mostrar para vocês qual é o vídeo, é esse vídeo aqui, ó. Você tem que assistir esse vídeo, ver quais são as regras, cumprir as regras e depois é só torcer. Eu vou tentar fazer uma live desse vídeo para ser uma coisa bem bacana, para todo mundo perceber que é coisa séria. Fazer uma live no dia 30/6, que vai ser o sorteio, né? Às 8 horas da noite. Leandro, por que 8 horas da noite? Porque 8 horas da noite, moçada, eu tenho certeza absoluta que o pai de vocês talvez já esteja em casa e você pode usar o celular dele para assistir, caso você não tenha um aparelho celular. Beleza? Moçada, se você puder, fique em casa. Se você não puder, se proteja e proteja a sua família, que logo, logo tudo isso vai passar.